Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. E é preciso que agradeçamos constantemente a Deus, nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, pela graça da vida. Este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Gratidão a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição por empréstimo para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão também a Deus mais uma vez por ter nos concedido mais esta oportunidade, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Ele por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar. Gratidão a Ele por ter nos deixado estes maravilhosos ensinamentos que conhecemos com o nome de Evangelho, este maravilhoso código pedagógico. Aos espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo, trabalhadores da luz, muito obrigado a todos eles por estarem constantemente caminhando conosco, nos auxiliando em nossas escolhas, para que façamos as melhores escolhas, mesmo com a nossa teimosia, rebeldia. Eles nos auxiliam constantemente para que não nos prejudiquemos através das nossas escolhas equivocadas. Eles sempre nos intuem para que façamos as escolhas melhores para a nossa jornada. Gratidão a eles, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Sede bem-vindo, sede bem-vinda. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, e hoje refletiremos com base na questão 412. Questão 412, conforme havíamos dito no nosso último encontro, é a última questão que trata acerca do sono e os sonhos. E este assunto se encontra no capítulo 8º, que tem como título Emancipação da Alma, capítulo 8º do livro 2º, ou parte 2ª, de O Livro dos Espíritos. No nosso próximo encontro, iniciaremos um assunto novo acerca desta emancipação da alma, esta libertação provisória, e trata exatamente acerca das visitas espíritas entre pessoas vivas. Será que pessoas vivas ou ditas encarnadas podem se visitar durante o sono do corpo físico, durante o descanso do corpo físico? É lógico, visitas espirituais. Será que eu, espírito, posso visitar, e será que visito alguém durante o sono do corpo físico? Será que nós podemos e poderemos nos encontrar no mundo espiritual para um determinado colóquio,
uma determinada reunião, um determinado bate-papo, trocarmos ideia, permutarmos experiências. É isso que veremos neste próximo assunto a partir do nosso próximo encontro. Mas antes de chegarmos neste novo assunto, é preciso que concluamos o assunto que estamos estudando, que é acerca do sono e os sonhos, questão número 412. E ela foi elaborada por Kardec da seguinte maneira: a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? Então este foi o questionamento de Kardec. Será que poderemos voltar com uma certa fadiga após o repouso do corpo físico? Não descansarmos o necessário e suficiente, porque o repouso para o corpo físico, em especial, é para o descanso, para o recarregar as energias. Então Kardec quis saber: a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo físico pode trazer algum cansaço para o corpo, ou seja, refletir no corpo físico? E os espíritos amigos responderam a Kardec: sim, isso pode acontecer e acontece frequentemente, de acordarmos no outro dia, talvez em muitas situações mais cansados do que quando nós iniciamos o nosso repouso. Então assim eles responderam: sim, porque o espírito tem um corpo, como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Então, assim, a atividade intensa do espírito, e a depender da atividade, e a depender em especial da nossa maior ou menor evolução, vai nos trazer maior ou menor fadiga. Esse reflexo das atividades intensas do espírito. Então, assim, encerramos estas reflexões neste capítulo, nesse subitem do capítulo 8º, que trata acerca do sono e o sonho, repetindo o questionamento de Kardec: a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga, ou seja, o corpo, quando retornar às suas atividades no dia seguinte, quando acordarmos no dia seguinte, estarmos cansados? E os espíritos amigos responderam que sim, que a atividade intensa do espírito pode nos trazer, sim, esta fadiga. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 412, para, na sequência, ampliando e estendendo um tanto mais estas reflexões acerca deste assunto, acerca da fadiga, que pode refletir e ficar no corpo físico, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 9, capítulo número 4, onde encontramos os comentários de Miramês a esta questão 412. Então, a esta questão 412, Miramês escreveu da seguinte maneira os seus comentários sobre esta questão 412, que o sono é um reparador. Não temos dúvida quanto a isto. O sono é um reparador das energias gastas nas atividades durante o dia e coloca o corpo predisposto a receber forças cósmicas que o espírito respira no plano da vida maior. No entanto,
Se a alma se encontra atribulada, onde quer que esteja, ela transmite para o seu instrumento de carne essa turbulência, de forma que o corpo não descansa. Então, quanto mais turbulenta for, ou quanto mais turbulentas forem as atividades do espírito no mundo espiritual durante o repouso do corpo físico, maiores poderão ser estes reflexos no corpo físico, causando assim esse cansaço ao corpo físico. Então, assim, os espíritos amigos nos falam que se a alma se encontra atribulada, onde quer que esteja, ela transmite para o seu instrumento de carne essa turbulência. É lógico que ela transmite, e não tem como ser diferente, e hoje nós sabemos disso, porque durante o sono do corpo físico, a alma continua ligada através do chamado fio de prata ao seu instrumento físico. Então, as turbulências pela qual o espírito estiver passando serão refletidas, ou o corpo receberá estes reflexos. E aí ele fala de forma que o corpo não descansa. Por vezes levanta-se pela manhã mais cansado do que quando se deitou. Conforme havíamos dito no início das nossas reflexões, sim, isso acontece com frequência, com todos nós. Em levantarmos no dia seguinte, conforme aqui observa Miramês, que por vezes nós levantamos pela manhã no dia seguinte mais cansados do que quando nos deitamos. É nesse sentido que sempre pedimos aos companheiros no mundo físico que se preparem para o sono com orações e leituras sadias, porque dessa forma podem ter bons sonhos e ambiente elevado que o levam a respirar energias superiores, reabastecendo o corpo somático, ou seja, o corpo de carne, a respirar ao corpo de carne, o corpo somático, para enfrentar as lutas de cada dia. Então, deitarmos ou nos prepararmos para o descanso do corpo físico exige aquele momento de meditação, aquele momento de prece, aquele reequilibrar das energias, ou buscar ao máximo este reequilíbrio mental, para que possamos ter ali maiores probabilidades de um verdadeiro descanso, e um descanso reparador. Então é por isso que aqui Miramês fala que é nesse sentido que o mundo espiritual nos orienta constantemente, nós que aqui nos encontramos no corpo físico ou no mundo físico, para nos prepararmos para o sono, com orações, com leituras edificantes, porque dessa forma nós poderemos ter bons sonhos e ambiente elevado que nos levarão a respirar energias superiores, energias reparadoras, reabastecendo assim o nosso corpo físico para enfrentar as lutas de cada dia. Seja, reabastecendo, simbolicamente falando, as nossas baterias. Os pensamentos inferiores fatigam o corpo. Então, os pensamentos inferiores, mesmo quando nós aqui nos encontramos despertos, quanto mais nós pensamos, quanto mais nós falamos, quanto mais nós agimos nas faixas inferiores, mais cansados nós ficamos ou ficaremos. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que os pensamentos inferiores trazem esta fadiga ao corpo. Eles, em si, já são forças negativas. Então os pensamentos inferiores em si mesmos já são forças negativas capazes de destruir momentos de paz,
e o sossego da alma. Todas as emoções que o espírito tem no decorrer do sono, no mundo espiritual, são passadas ao corpo, que se afigura como um fio terra. Ele recebe as cargas magnéticas inferiores, as cargas ou as descargas de energias inferiores e sofre as consequências. No fundo, é o mesmo espírito que criou o ambiente negativo e que passa a sofrer sua influência. Então, o espírito, por desequilíbrio próprio, cria este ambiente negativo, este ambiente inferior, este ambiente desequilibrado e sofre as consequências disso. Devemos, orienta Miramês, que todos nós devemos ter ter unissonância com a alegria pura. Devemos buscar constantemente o equilíbrio, precisamos buscar constantemente a alegria pura, a alegria de viver, buscarmos o verdadeiro ou entendermos o verdadeiro sentido da vida, o colorido da vida, porque ela diz Miramês que a alegria leva energias superiores para todo o corpo. Mesmo a alma que se encontre no plano do espírito, com a alegria, é capaz de reabastecer todas as fibras do corpo, rejuvenescendo-o em todos os aspectos espirituais e fisiológicos. Quando alguém consegue fazer-nos sentir ferido, armazenamos miasmas inferiores nos centros de força, que o encaminham por força da lei aos pontos do sistema nervoso, levando a alma a emoções inferiores e precipitadas. Então é por isto que Jesus nos orienta acerca de buscarmos constantemente o equilíbrio ou reequilíbrio das energias, buscarmos constantemente estarmos em paz com os nossos companheiros de jornada. E se porventura, conforme aqui nos lembra Miramês, se porventura alguém nos feriu, buscarmos urgentemente o perdão, a prática do perdão, porque com este desequilíbrio que alguém possa nos trazer, ou que tenha nos trazido, nós armazenamos energias inferiores nos centros de forças, e estes centros de forças encaminham estas energias inferiores aos pontos do sistema nervoso, levando a alma a emoções inferiores e precipitadas. Reconciliai depressa, nos orienta Jesus. O mais depressa possível. É preciso que nos reconciliemos com aquele ou com aquela que porventura tenha nos ferido, para não ficarmos guardando no nosso mundo interior estas energias negativas, conforme aqui classifica Miramês, esses miasmas inferiores. Os sonhos são, certamente, produto de encontros no mundo espiritual. Então aqui, Miramês, mais uma vez, falando acerca dos sonhos, conceitua de uma forma muito clara como isto acontece. Quando nós nos lembramos no dia seguinte, se tivermos a permissão, quando nos lembramos que sonhamos com alguém, esteja este alguém no corpo físico ou fora dele, se nós
lembramos que nos encontramos em um determinado lugar, seja aqui na Terra ou em um ambiente desconhecido, que possa ser inclusive no mundo espiritual, via de regra no mundo espiritual, em verdade isto não foi simplesmente, conforme nós classificamos, um sonho. Foi um encontro ou reencontro. Conforme aqui lembra Miramês, os sonhos são certamente, aqui ele não deixa nenhuma dúvida, os sonhos são certamente, ele não coloca que os sonhos talvez sejam ou talvez fossem, mas ele diz certamente os sonhos são produto de encontros no mundo espiritual. No entanto, somente somos atraídos para lugares que correspondem às nossas vibrações espirituais. É por isso que Miramês, com a sua sabedoria, nos orienta para que busquemos, antes do descanso do corpo físico, o reequilíbrio através da prece, através de leituras edificantes, porque nós, espíritos, ao alcançarmos ou ao ganharmos esta liberdade provisória, esta emancipação provisória, durante o descanso do corpo físico, nós seremos conduzidos ou atraídos para lugares que correspondem com as nossas vibrações espirituais. Então, se estivermos em equilíbrio, nós seremos levados ou atraídos para ambientes equilibrados. Agora, se estivermos em desequilíbrio, nós seremos levados ou atraídos para ambientes análogos. Não tem como ser diferente. E aí ele acrescenta, onde está o nosso tesouro? Aqui ele lembra Jesus, onde está o nosso tesouro? Aí se encontra o nosso coração. Esta frase é evangélica. Lembra Miramês, esta frase é de Jesus e certa para o assunto do qual estamos tratando no momento. Não é culpa de alguém se estamos sonhando com coisas inferiores. Não é culpa de quem esteja conosco ou as pessoas que estejam conosco em nossa companhia. Então não é culpa de ninguém se estamos sonhando com coisas inferiores. Atraímos o que somos. Quando encontramos algo de mal por fora, é irradiação de dentro que busca o seu igual na manutenção dos próprios desejos. Se superiores, acendemos luz. Se inferiores, andamos nas trevas. Então é preciso que busquemos acender a luz. Busquemos esta superioridade através da harmonia, através do equilíbrio, através da prática do bem para o nosso próprio bem. Porque se essas energias forem inferiores, nós andaremos em trevas. Ou seja, nós, durante o sono do corpo físico ou repouso do corpo físico, nós seremos levados ou atraídos para ambientes não tão bons, ambientes trevosos. É recomendável ou indispensável que a criatura humana se prepare não apenas antes do descanso do corpo físico, ali alguns minutos, fazermos uma oração rápida, como via de regra muitos de nós, quiçá a maioria, fazemos, mas nos prepararmos durante todo o dia com pensamentos elevados. Porque se nos prepararmos constantemente, ou se estivermos constantemente em vigilância, conforme nos orienta Jesus, chegaremos ao momento do descanso já preparados para o descanso.
Exatamente por isto que Jesus coloca nesta ordem: vigiai e orai. Porque precisamos, simbolicamente falando, muito mais de vigilância do que oração. Porque quanto mais vigiarmos, menos teremos necessidade de oração, porque a vigilância permanente já é uma oração ou será uma oração permanente também. Então é por isso que aqui Miramês nos fala que é recomendável e indispensável que a criatura humana se prepare durante todo o dia com pensamentos elevados, com conversações dignas e com atividades nobres, pois com o tempo necessário não terá sonhos inferiores, não teremos encontros com criaturas inferiores. Em certas pessoas as reformas são breves, em outras demoradas. Pela lei das reencarnações, juntamente com o karma, é fácil de compreender essa situação. Os que se demoram nas trevas não devem esmorecer nos primeiros sinais da revolta, nos sinais da revolta da natureza ou rejeição aos pensamentos elevados. Devem enfrentar todos os reveses, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Nos diz o ensinamento divino, nos diz o ensinamento de Jesus. Perseverança, porque aquele que perseverar ou aquela que perseverar até o fim será salvo ou salva, nos diz o ensinamento de Jesus. Ninguém, acrescenta Miramês, ninguém perde em fazer o bem, praticar a caridade e viver e vivenciar, acima de tudo, o amor. Então ninguém perde, ninguém perderá em fazer o bem, porque quando fazemos o bem, o primeiro beneficiado somos nós próprios. Praticar a caridade, quando praticamos a caridade, o primeiro recebedor desta caridade somos nós. Quando vivemos e vivenciamos o amor, o primeiro e maior beneficiado somos nós próprios. Jesus, para o mundo da sua época, foi vencido, mas para Deus foi o vencedor e continua sendo o vencedor, e o mundo, a humanidade, haverá de reconhecer que ele era, foi e será sempre aquele que nunca perdeu nas lutas em favor de todos os povos. Então Jesus nunca perdeu nas suas lutas em favor de todos nós. Então o mundo, as criaturas da época de Jesus, muitos ainda nos dias de hoje classificam Jesus como um perdedor, um derrotado. Mas para Deus, o vencedor, o maior vencedor de todos. E aí acrescenta Miramês que o sono é hora de descanso e reparo das forças físicas e mesmo espirituais. Mas devemos nos preparar para não desviarmos dos caminhos por onde podemos preparar tanto o corpo como o espírito no sentido de receber as bênçãos de Deus pelos canais do descanso. É por isso, conforme citamos em parágrafos anteriores, a orientação de Miramês, precisamos buscar constantemente, durante todo o dia, todos os momentos, o preparo, buscarmos o equilíbrio ou o reequilíbrio das nossas energias para chegarmos ao momento de descanso já preparados para isto, para sermos conduzidos ou atraídos para ambientes elevados, para ambientes nobres. E ainda ele acrescenta mais orientações: tenhamos mais concordância com o bem, para que o amor não saia do nosso roteiro e se transforme em luz na sustentação da vida. Tenhamos mais concordância com o bem, para que o amor não saia do nosso roteiro, que o amor seja o nosso próprio roteiro na vida.
Não podemos descansar o corpo sem preparar o espírito para isto. Tal preparo, a doutrina dos espíritos nos ensina como fazê-lo, na ordem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele encerra dizendo: amemo-nos, e o descanso já se encontra em caminho. Continuemos a amar, que em nosso coração há uma fonte de energia capaz de sustentar todas as atividades, porque o amor verdadeiro nunca se cansa. E o amor verdadeiro nunca trouxe e jamais trará cansaço para o espírito e muito menos para o corpo físico. Então é por isto que aqui Miramês, lembrando os ensinamentos de Jesus, ele encerra desta forma, nos conclamando para que aprendamos a amar. Amemos, e assim o descanso já se encontrará em caminho. Da mesma forma, façamos um pouco mais de esforços continuando a amar, que em nosso coração há uma fonte e haverá sempre uma fonte de energia capaz de sustentar todas as nossas atividades, porque o amor verdadeiro nunca se cansa. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E conforme havíamos dito, em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para iniciarmos um assunto novo, já que com este encontro de hoje encerramos o assunto, o sono e os sonhos, e na próxima oportunidade, no nosso próximo encontro, iniciaremos reflexões acerca das visitas espíritas entre pessoas vivas. Até breve, meus irmãos e irmãs.